Muito bem. Bom, mais uma vez, Deus abençoe. Eu sou o Anderson, marinheiro, atuo na área de comunicação e relacionamento virtual do Embo. Eu acho que o nosso presidente ainda não ingressou, mas nós temos aqui o maestro Sedivar, que vai fazer as honras aí da diretoria e trazer uma palavra e fazer uma oração para nós iniciarmos aí. Maestro Sedivar. Nós queremos cumprimentar a todos da sala e, em nome da do Embo, a direção nacional, nós queremos dar bem-vindo a todos, especialmente ao nosso convidado, Maestro Elias Moreira. É um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco. É uma honra para o Embo, e que todos nós possamos, nessa noite, usufruir de seu vasto conhecimento, de longos anos de atividade, e que, naturalmente, vai nos enriquecer bastante. Maestro Gilberto Massambani, que Deus abençoe, sempre conosco aqui, que Deus continue te abençoando. É um prazer muito grande revê-lo. Maestro Anderson Marinheiro, que tem trabalhado maravilhosamente nessas lives do Fala Maestro, e que Deus a todos abençoe. Oremos, portanto. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse dia que nos deste, por Tua proteção, pelo cuidado que tem demonstrado para conosco. Nós queremos agradecer pela vida de cada componente, Senhor, dessa sala, nessa noite, especialmente pela vida do maestro Elias Moreira, que será o nosso palestrante, o maestro Massambani, o maestro Anderson Marinheiro. Que Deus abençoe a todos, dando direção do céu, e que nós possamos assimilar para o nosso bem e para o engrandecimento da Tua obra todos os ensinamentos que nos foram transmitidos nessa noite. Nós oramos a Ti, confiados no nome de Jesus. Eu gostaria de satisfazer uma curiosidade, maestro Elias Moreira. Pois não. Rapidamente. Doce Harmonia foi o senhor que gravou. Gravei. Primeira Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de São Paulo, exato. Isso. Muitos anos. Muito bem. Então, eu tive o privilégio de te ouvir num seminário ainda promovido pelo João Faustino, quando o Zwingli ainda era vivo, lá na Vila Mariana, em São Paulo. Tá? Prazer. Alguns anos. Então. Prazer. Muito prazer. Prazer é meu. Amém. Maravilha. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui do Maestro Elias, e a gente coloca o vídeo na sequência, Maestro Elias, e aí o senhor já segue aí com a palavra, né? Eu tenho aqui em mãos o currículo do irmão, gostaria de ler aqui com muito prazer. Maestro Elias Moreira da Silva, mestre em música pela Southwestern Theological Seminary, em Fort Worth, Texas, estudos de doutorado pela North Texas State University. Atuou como regente do Texas Boys Choir por 5 anos, coro proclamado por Stravinsky como The Best Boys Choir in the World, o melhor coro de meninos do mundo, com 2 prêmios Grammy pelo disco The Glory of Gabriele, gravado na Igreja de São Marcos, em Veneza, na Itália. O Texas Boys Choir apresentou-se em todos os estados norte-americanos e em vários países da Europa e no Japão. Regente assistente do Oratório Chorus, regente do Brass Ensemble do Southwestern Theological Seminary, regente assistente da Texas Christian University Chamber Orchestra, regente fundador do Meister Singers of Fort Worth, grupo formado por 16 cantores profissionais pertencentes ao corpo docente de várias universidades da região de Dallas-Fort Worth. No Brasil, atuou como regente da Orquestra Harmonial de Câmara e Coro do Conservatório Pernambucano de Música, Concurso de Almeida, regente fundador dos Meninos Cantores de São Paulo, tendo, em curto espaço de tempo, preparado e apresentado sob a regência do maestro Diogo Pacheco, com a USESP, o Requiem de G. Fauré, entre outras peças. Em 1984, recebeu o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte de Regente Geral do Ano. Em julho de 2006, 2007 e 2008, em Fortaleza, participou como professor de regência e regente do coro da 8ª, 9ª e 10º Festival Eleazar de Carvalho, a convite da professora Sônia Muniz, tendo preparado o Requiem de Mozart, a 9ª Sinfonia de Beethoven, respectivamente, além de outras obras apresentadas durante o evento.
regente fundador do coro infantil Vozes da Arci, com quem realizou vários concertos em São Paulo e em outros estados, tendo preparado o coro que foi convidado a participar do Festival de Coros Grand Finale em Nova York. A convite do ator Luiz Carlos de Vasconcelos, desde 2010, vem atuando em João Pessoa, dirigindo o coro infanto-juvenil da Casa de Ensino das Artes da Prefeitura de João Pessoa, tendo a oportunidade de realizar concertos com a Orquestra de Câmara de João Pessoa. Ainda a convite do ator Luiz Carlos de Vasconcelos, dirigiu a Orquestra de Câmara Portinari no evento de abertura da exposição das obras Guerra e Paz, realizada no Memorial da América Latina. O maestro Elias é pastor e tem exercido seu ministério através da música nas igrejas batistas, Primeira de São Paulo, por 4 anos, e Igreja Batista do Brás, por 16 anos. Tem dado palestras para a MBB, Associação de Músicos Batistas do Brasil. Por vários anos trabalhou junto ao Instituto Bacarelli, tendo dado sua contribuição tanto para a organização dos coros, como para a orquestra, tendo sido assistente do maestro Bacarelli com a Orquestra de Câmara. Regeu vários concertos em São Paulo e Minas Gerais. Atualmente é diretor artístico e regente cofundador do grupo Os Mestres Cantores de São Paulo, desde 2018. Então, maestro Elias, eu coloco o vídeo aqui, o irmão já tem a palavra na sequência. Isso, tá bom. Eu posso ir falando à medida que vai tocando também, né? Por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Eu quero somente corrigir um detalhe lá que saiu que o prêmio APCA como regente geral, mas acho que foi um erro de impressão, mas é regente coral do ano. Saiu regente geral do ano. Alguém me corrija isso aí, por favor. Amém. Tá bom, vou fazer a transmissão então do primeiro vídeo. Tá bom. Estão ouvindo o áudio? Ainda não. Não? Então, só um minutinho. Só corrigir um detalhe aqui. Agora sim. Bem? Isso, estou ouvindo.
você quiser interromper, pode passar para outra. Pode passar para o Laudate Domino. Deixa eu só um minutinho. Tá bom. Aqui está. Ok, pode interromper. Tá? Isso. Olha, a razão que eu quis mostrar esses dois exemplos de trabalho, primeiro para mostrar para vocês como uma criança, essa criança deve ter 12 anos, talvez, esse menino deve ter 12 ou 11 anos, uma criança pode realizar um trabalho tão bem como qualquer um profissional pode fazer, se ele for treinado, se ele for... Porque a criança, nessa idade, é um verdadeiro mata-borrão. Ele assimila as coisas e ele tem um zelo e um orgulho muito grande de como é que demonstrar o quanto ele é capaz de fazer as coisas. E tem um senso de perfeição extraordinário. Uma criança nessa idade, não gosta de errar. Ele quer fazer o mais perfeito que possível. Então, ajuda muito a quem está na frente, se for uma pessoa que sabe exigir, a encontrar um resultado realmente que vai ser extraordinário, como vocês estão vendo nesses dois exemplos. Quando a Bíblia diz que ensina o menino no caminho em que deve andar,
e até quando crescer não se desviará dele, é um ensino de responsabilidade. Não é um ensino simplesmente um ensino superficial, mas um ensino profundo, um ensino em que a criança realmente assimile isso de tal forma que faça parte da personalidade dele. Então, eu acho que o trabalho com as crianças, a igreja tem uma oportunidade muito grande de se desenvolver e atingir uma, um grau de excelência e de vida espiritual, vida cristã, simplesmente extraordinária com a educação. A educação é a base de tudo. A educação é que faz com que os povos atinjam e cresçam e sejam realmente se desenvolvam da forma que Deus gostaria que eles se desenvolvessem. Essa é a realidade. É isso que Deus quer para nós, que nós desenvolvamos os nossos talentos de forma absoluta e de forma completa, da melhor maneira possível. Então, eu sinto muito o fato das nossas igrejas terem abandonado tanto a parte educacional, que sempre foi uma das coisas importantes no seio da igreja. Eu sei que as igrejas da Assembleia de Deus ainda mantêm esse trabalho com ensino de orquestra, mesmo de coros. Quase todas as igrejas, a Assembleia de Deus tem coro e tem orquestra. Quer dizer, existe um trabalho que podia ser ainda mais aperfeiçoado, mas está muito à frente de muitas denominações que nós temos conhecimento. Então, um trabalho para você atingir um resultado como esse que vocês acabaram de assistir, é um trabalho muito, muito difícil, que requer horas a fio de dedicação. Dedicação tanto daquele que está à frente, quanto de quem está recebendo, que é a criança. Eu, quando fiz o Texas Boys Choir, nós ensaiávamos 2 horas por dia. Então, as crianças saíam das escolas e tinham 4 ônibus que pegavam as crianças em 4 cantos da cidade e levava para o Texas Boys Choir, para a sede, e tinha 2 horas de ensaio com eles, todos os dias. Então, nós podemos... Diga, pode perguntar, pode falar. Antes de você fazer algum comentário a respeito do Texas, deixa eu só agradecer aqui a presença de toda essa sala, desses nossos queridos, e a você também, viu, Elias, por toda essa disponibilidade e carinho em ter nos atendido. Para mim é um prazer. Eu sei que nós seremos bastante edificados. Nós seremos bastante edificados e eu, entre as coisas, eu gostaria que você falasse como é que você consegue passar aquele domínio total para que você consiga essa atenção dessas crianças. Qual é a sistemática que você usa para conseguir cativá-los e fazer com que eles se dediquem de tal maneira, como nós vamos ver o padrão de qualidade que era o grupo que você trabalhou por 5 anos nos Estados Unidos. Muito obrigado, Elias, por todo esse carinho, querido. Pois não, é muito bom fazer pergunta, viu? Fiquem à vontade para fazer, que me ajuda a responder, aí me desenvolvendo aqui. Eu vou te responder. Maravilha. Vamos Gilberto. Ouvir, então, Anderson. Amém. Vamos ouvir, Anderson, onde o grupo que ele trabalhou, a gravação não é dele, é do maestro atual, e depois o Elias tece alguma coisa a respeito disso. Pois não.
acho que pode interromper agora, né? Já deu. Deixa eu falar alguma coisa sobre isso. O Texas Boys Choir, no tempo que eu trabalhei, ele era único, não tinha rapazes, tinha somente meninos, né? Agora eles chamam lá de boarding school, é uma escola de internato. Então eles têm rapazes e meninos. Então se tornou um coro misto, a exemplo dos coros ingleses que usam meninos e rapazes para cantar. Hoje eles não têm mais aquele mesmo. Eles tinham antigamente um contrato com a Columbia Management, que era a maior empresa de contratação de músicos que tinha no mundo. Eu não sei se ainda existe hoje, mas Columbia Management tinha os melhores artistas do mundo inteiro. E eles que faziam todo o booking, marcando os concertos. A gente sabia há 3 anos à frente onde é que nós íamos cantar. Há 3 anos à frente. Quer dizer, então era um trabalho muito profissional. Deixa eu voltar, então, Gilberto, responder a sua pergunta. Como é que você consegue a atenção e o interesse dessas crianças? A criança a partir de 9 anos, que normalmente você começa a trabalhar nesse nível de entre 9 e 12 anos, porque 12 anos, aos 13, 14, a voz está mudando, aí não há muito aproveitamento. O ideal mesmo, quando a criança começa aos 9 anos, que ela fica até os 13, 14, então ela tem realmente um grande aproveitamento. Mas é a questão da informação técnica. Como eu falei para vocês antes, o menino, especialmente o menino, ele tem uma sede por aprender e aprender coisas difíceis. Eles não gostam eles querem ser desafiados. E enquanto eles estão sendo desafiados, eles conseguem se concentrar, eles conseguem dar atenção. A hora que eles percebem que você não tem mais nada para dar para eles, você começa a ter problemas de disciplina, começa a ter problemas de falta de atenção, falta de interesse nos ensaios, entendeu? Então, é um processo constante de aprendizado. Você nunca pode relaxar de dar informação, dar informação, dar informação. Então, por isso que 2 horas por dia se torna quase que uma coisa que não é cansativa. Alguém pode pensar, puxa, uma criança ficar ensaiando 2 horas todos os dias deve ser horrível para eles. Não é. Eles apreciam isso e, quando termina o ensaio, muitos deles querem ficar cantando, ainda ficam lá, ainda mexendo, entendeu? Então, para manter Elias. o interesse... Oi. Diga. Não, continue, depois eu vou te... Pode continuar, eu te falo. Então, o interesse é mantido, Gilberto, através da informação, da quantidade de informação técnica que você vai passando. Você sabe que o ensino do Texas Boys Choir era baseado em Kodály. E Kodály não se preocupa muito em dar informação teórica. Kodály é um ensino totalmente prático. Então, inclusive com gestual, monossolfa, essas coisas que eles liam música na mão. Então, você ensinava com as suas mãos uma melodia, entendeu? E isso logo exatamente no começo. Isso que eu queria te perguntar. Então, o sistema Kodály é muito bom para esse desenvolvimento. Diga. E qual por exemplo, que você respondeu para mim, mas os meninos que se interessam por participar do coral, eles já vêm com uma bagagem teórica
ou exatamente você começa a desenvolver, perceber o talento do menino? Ele vem sem bagagem nenhuma, vem totalmente como quando a gente fazia os testes de recrutamento, a gente ia nas escolas e o menino que quisesse se inscrever se inscrevia. Aí a gente ia fazer uma averiguação da possibilidade dele. Alguns meninos não tinham, porque você sabe que há pessoas que nascem com problema da visão, nascem com problema de auditivo, nascem com problema também, precisa usar óculos. Meninos também, na questão musical, ele pode nascer com deficiência auditiva. Por exemplo, ele não é capaz de ouvir um som e reconhecer o som. Entendeu? Mesmo com treinamento. Há pessoas que, quando ouve um som, ouve 2, 3 juntos. E ele fica perdido, e aí ele vira um monotônico. Ele fica, e para, entendeu? Ele não consegue identificar o que ouviu. Então, há crianças, e você se deparava com crianças assim. E essas crianças nós não pegávamos, por causa do nível de trabalho que a gente tinha. Essas crianças não iam ter condições de acompanhar. Então, eram crianças que realmente escolhidas, que participavam do Texas Boys Choir. Outra pergunta que você fez, qual foi mesmo? A Jussara fez uma pergunta, passa para eles, Anderson. Sim, mas a Jussara, se quiser abrir o microfone, fica à vontade para fazer a pergunta. Pode abrir, Jussara. Oi, tudo bom, Mestre Elias? Tudo bom, Jussara? Quanto tudo tempo? Bem? Graças a Deus estamos aqui. É um prazer. A minha pergunta bom, como eu falei, eu tenho várias perguntas, principalmente sobre o canto com as crianças. Se essas crianças, os meninos, eles têm, na classificação vocal, as vozes divididas como soprano e contralto mesmo, ou tem uma classificação diferenciada? E a outra questão que vem em seguida se esses meninos, como a gente viu o solista aí, soprano, eles anseiam se tornar contratenores, têm grandes chances, como fica isso na vida do cantor? Tem chance, tem. Muitos se tornam contratenores. Outros até se tornam cantores na voz adulta mesmo deles, de tenor, baixo, entendeu? E outros se tornam músicos, vão aprender um instrumento de orquestra, normalmente, e outros se tornam grandes empresários. E você sabe que se eles decidem ser empresários ou entrar para um outro ramo de atividade, em geral, eles vão ser muito bem-sucedidos, porque eles aprenderam eles são disciplinados, entendeu? A disciplina é uma coisa importantíssima nesse trabalho. Não é que você fique exigindo disciplina, mas o próprio trabalho impõe disciplina. Entendeu? Você não vê criança conversando ou se distraindo, porque o interesse é muito grande em aprender. Então, realmente tem crianças que têm vozes mais agudas e tem crianças que têm vozes mais graves, já naturalmente. Mas, normalmente, uma criança, mesmo que tenha voz grave, ele é capaz de cantar as notas agudas, e as que cantam as notas agudas, às vezes, são capazes de cantar as graves. Entendeu? Dependendo do treinamento, o desenvolvimento que ele vai ter e a experiência que ele vai adquirindo com o uso da voz dele. Certo. Então, eu não sei se respondi. Diga. Sim, eu posso só emendar mais uma questão que está nesse assunto? Diga, pode falar. Nas nossas igrejas, a gente tem os departamentos infantis e as crianças migram para o grupo de adolescentes. No grupo de adolescentes, geralmente, as vozes já são divididas em 3, né? Eles dividem as meninas em 2 vozes e os meninos ficam numa voz. Mas como eles recebem vários meninos que ainda não passaram pela muda vocal, eles ficam cantando ou no soprano ou no contralto, só que assim... Tá correto. Então, só que a gente sofre assim, eles sofrem um pouco de preconceito de falar que eles estão cantando com as meninas, que eles estão com vozes de meninas. Eu sei.
e falar assim, eu não canto soprano, eu não canto contralto. Então, não sei se talvez a gente mudar talvez isso, por você exemplo, possa dar falar um para outro eles, nome para eles. falar primeira Talvez possa... voz, segunda voz, terceira voz. Ou então contra-tenor, entendeu? Às vezes é melhor chamar contra-tenor, ser um tenor e contra-tenor, para se eles se ajuda a ele vencer o problema de estar cantando a mesma voz que a menina está cantando. Esse é o grande problema de você fazer o trabalho com crianças e mistas, porque normalmente a criança entre 9 e 12 anos, ele não se mistura bem com as meninas. O que você vai se encontrar é que você vai ter uma predominância de meninas e eles vão ficar inibidos e terminam eles saindo fora e ficando só meninos. Eu não sei se você tem essa experiência na igreja, mas eu já senti professores de dizerem isso para mim, que perderam os meninos todos, porque eles não quiseram, eles não podiam cantar que nem o tenor e baixo, mas eles não queriam cantar como soprano ou contralto. Então, isso realmente pode acontecer. É por isso que existem tantos coros de meninos no mundo todo. Ainda se cultiva o trabalho com coro de meninos. Você veja, tem os meninos cantores de Paris, entendeu? Tem os meninos cantores de Córdoba, aqui na Argentina. Tem os canarinhos de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E porque existe realmente uma dificuldade. Agora, quando você transfere isso para a igreja, aí você vê o seguinte, você vê que os coros das igrejas têm uma predominância de vozes femininas muito grande, e você quase não encontra pessoas cantando tenores e baixos. Eu não sei nas igrejas Assembleia de Deus, talvez não tenha tanto esse problema, mas normalmente nas igrejas batistas e presbiterianas, quase não, são poucos os homens que vêm cantar, porque os homens não são ensinados a cantar. E, em geral, são os que cantam hoje nesses coros, são pessoas já bastante adultas, porque jovens mesmo quase você não encontra. A não ser os coros jovens, que estão as igrejas que continuam cultivando esse trabalho coral, aí é possível conseguir. Mas é uma realidade nas nossas igrejas é que você encontra muito mais mulheres nos coros do que homens, né? Então, pelo menos nos Estados Unidos, Mas, quando eu Elias, trabalhei lá, nas igrejas, eu tive esse problema. Tinha, às vezes, 2 homens, 3 homens para 15, 20 mulheres, entendeu? Diga, Gilberto. por que a gente não vê coros como foram os meninos cantores, as meninas cantoras? Existem vários coros de meninas no mundo, entendeu? Eu trabalhei lá nos Estados Unidos também com o Texas Girls Choir. E esse era uma organização também tão grande quase quanto era o Texas Boys Choir. Não tinha a mesma qualidade, por isso que talvez não cresceram tanto, mas existem sim. Em geral, Gilberto, a qualidade de som não é tão rica quanto das vozes dos meninos. Eu não sei se é uma questão hormonal, alguém já fez estudos, inclusive há estudos de doutorado dos Estados Unidos sobre isso aí, porque parece que o fato de a virilidade da voz, mesmo da criança, o menino tem um som mais viril, um som mais penetrante, mais rico do que o da menina, entendeu? Mesmo na idade de criança. A voz... eu tive coros femininos, eu dirigi coros aqui do Bacarelli, era misto, não era meninos, era um coro misto. E a gente conseguiu resultados extraordinários, vozes lindas, bonito som muito bonito. Eles estão cultivando isso até hoje, ainda cantam muito bem.
Então, não sei se... Eu acho que na igreja é muito difícil você manter um coro só com meninos, a igreja de hoje. Então, mas, ao mesmo tempo, você, quando tem o misto, você normalmente perde os meninos. Os meninos não querem, não fazem muita questão de ficar. Alguma outra pergunta? Maravilha. Sim, Elias, você recebeu a listagem das nossas perguntas, não foi? Não recebi, não. Você mandou para mim Foi no meu... sim, foi no para meu... você, foi enviado daí. Enviei sim. Rapaz. O Anderson, Ah, Anderson, eu vou pedir para o Anderson. Anderson? Sim, eu tenho elas aqui. Isso. O Anderson, Então, vai lendo para eu vou Anderson, respondendo. escolha você, Anderson. Pode, para que a gente possa dar essa sequência e pelas perguntas, eu acho que nós vamos ter um campo maior de respostas dele que vai ajudar aí a nossa classe. Tá, joia. Já estou abrindo o arquivo aqui. Tá bom. Enquanto Coisado, eu rapaz, eu não vi essas perguntas. Não, mas Quando não é tem que você problema. mandou, Eu Gilberto? mandei para você. Você Eu mais ou mandei menos quando? ontem. Ontem? Mandei ontem. Puxa vida. Não tem problema, não. A Foi gente falha vai. minha. Eu vou puxando aqui. Até vou passando a Pode palavra, né? puxar. O maestro Isso. César tem uma pergunta aqui. E ele pergunta: a partir de qual idade devemos iniciar com o ensino coletivo? Aham. Olha, eu acho que a partir dos 9 anos. Antes disso, tem que ser um outro tipo de trabalho. Um trabalho talvez com flauta doce, entendeu? Mas para cantar mesmo a partir dos 9 anos. Você vai encontrar crianças precoces, crianças que até com 7, 8 anos cantam e é afinadíssimo. Mas, normalmente, o que acontece é a partir de 9 anos. Maravilha. Tem uma pergunta aqui na sequência da Daniela. A Daniela ela pergunta se o maestro acredita ser fundamental a inclusão de escolas de música em comunidades carentes. Isso é muito bom. Eu diria, você pode fazer isso. Eu trabalho com uma comunidade carente, entendeu? Trabalho com crianças carentes aqui da região de Osasco. Tem uma ONG chamada Instituto Atos. Atos. Instituto Atos, exato. Eu trabalho com eles já, fiquei 1 ano e pouco. Paramos todo este ano de pandemia, estamos parados, mas e são crianças carentes. Agora, com eles eu trabalho só com orquestra, tem outras pessoas trabalhando com os coros. Agora, o que eu acho, viu, e vocês são todos pastores e músicos das igrejas, eu acho que seria muito bom se a igreja pudesse tomar essa iniciativa de fazer, de alguma forma, trazer essas crianças para a igreja durante a semana. Por exemplo, normalmente as crianças ficam na escola até 4 horas, 5 horas, não sei. Os que estudam durante a tarde, outros estudam só de manhã. E tivesse condução, ou tivesse um meio de transporte, que essas crianças fossem alcançadas a partir de algum lugar, de uma escola, todo mundo fosse para essa escola, de lá viriam todas. E se fizesse um trabalho mais profundo com as crianças nas escolas, entendeu? Das escolas, crianças das nossas igrejas.
Eu não sei como vocês viriam isso. Eu sei que é uma coisa difícil de fazer, mas que seria uma forma de se dar para a criança da igreja uma oportunidade de se desenvolver vocalmente e musicalmente. Podia ser até trabalho com orquestra também, entendeu? Porque vocês têm um trabalho com orquestra muito bem desenvolvido. Então, mas fosse feito durante a semana, digamos umas 3 ou 4 vezes por semana. Segunda e terça, quinta e sexta. Quando eu fiz os Meninos Cantores de São Paulo, nós fazíamos segunda e terça, quinta e sexta. Nós deixávamos as quartas-feiras, porque sabíamos que os pais iam para as igrejas para o culto de oração. Então, eles estudavam aqui no Colégio Batista, outros estudavam em outras escolas, e eles vinham, os pais traziam a turma da manhã, chegava a mais ou menos 9 horas, saía às 11, e a turma da tarde chegava 2 horas, saía às 4. Entendeu? Então, 4 vezes por semana, segunda, terça, quinta e sexta. Isso você poderia equacionar um programa em que você podia chegar e atingir um nível de excelência, entendeu? De musical extraordinário. E essas crianças podiam servir na igreja, cantando pela manhã nos cultos, cantando à noite nos cultos, entendeu? Com mais frequência, e às vezes até cantando com o próprio coro misto da igreja. Entendeu? É uma ideia, não sei, bastante difícil de se fazer, mas a igreja que conseguisse fazer ia conseguir grandes resultados. Elias. Oi. Olha, o Robson fez uma pergunta aqui e eu gostaria de aproveitar esse gancho dele. Qual foi a sua história? O que é que lhe motivou a iniciar em música e como foi isso? E depois, como é que você chegou a se dedicar à técnica vocal, principalmente com as crianças? O que é que te levou para esse caminho? Boa pergunta, Gilberto. É uma história longa, mas nós éramos 4 irmãos. E minha mãe ensinou a gente a cantar em quarteto. Nós cantávamos em 4 vozes. E éramos muito pequenos, entendeu? E a gente começou lá na Paraíba a cantar nas igrejas. Aí fomos cantar em convenções, de repente virou um pastor lá, a gente cantava muito alto, muito forte. Um pastor lá nos chamou de cantores de bronze, quarteto de bronze. E esse nome ficou quando nós viemos para São Paulo. A gente cantou, aliás, nós cantamos num congresso nacional de juventude em Recife, em 54, e aí ficamos conhecidos no Brasil todo. Quando a gente veio para São Paulo, a gente ficou 6 meses cantando em tudo quanto era igreja, sem visitar a nossa igreja. Meu pai era pastor da igreja e a gente não conseguia nem na igreja, porque para atender os convites que surgiram para a gente cantar. Bom, eu me interessei pela música, com 9 anos, eu estava tocando na igreja, porque minha mãe tinha um harmônio portátil, e eu fui mexendo com o harmônio, e ela tinha um método lá que ela estudava, eu pegava o método dela e comecei a estudar, e me desenvolvi, e virei organista da igreja com 9 anos de idade. Então, quando a gente veio para São Paulo, a gente continuou com o quarteto, e eu que preparava o quarteto vocalmente. Eu que ensinava as vozes, as notas, tudo. Quando eu fiz uns 15 anos, 16 anos, meu pai foi ser pastor de uma igreja lá em Itapevi. E eu fui tocar para ele. E lá a gente organizou um coro da igreja. E
e esse coro tinha pessoas que não sabiam ler, entendeu? A gente muito simples, mas começou a cantar muito bem e terminou um dia cantando numa convenção aqui, a convenção nacional dos batistas, e eu fiquei conhecido como regente de coro. Aí eu fui convidado para ser regente do coro da primeira igreja de São Paulo. Estou encurtando a história. Então, com 18 anos de idade, mais ou menos, 19, eu vim ser regente da coro da primeira igreja batista de São Paulo. E eu fui estudar canto lírico com a professora Elifas Quinelato Vilela, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Eu fui para lá e aprendi a aprender canto. E me interessei por canto. Então, os coros que eu dirigia das igrejas, eu ensinava também canto para as pessoas. Então, e comecei também a orientar os meus próprios irmãos. Quando um dia eu vi, assistir no Teatro Municipal de São Paulo, os Meninos Cantores de Viena. E aquilo me despertou muito o desejo de trabalhar com meninos. Você veja que coisa. Quando eu fui para Recife estudar no conservatório, aliás, no Seminário Teológico de Recife, eu vi uma gravação dos Texas Boys Choir com as vésperas solenes de Monteverdi, uma gravação feita com Greg Smith Singers e o Texas Boys Choir. E eu vi aquilo e comecei a ler sobre o Texas Boys Choir. Aí eu fiquei admirando o Texas Boys Choir. Quando veio o convite para eu ganhar o oferecimento de uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, depois que eu me formei no seminário, eu podia escolher ir para Louisville ou para Fort Worth, que é onde tinha o Texas Boys Choir. Aí eu falei, eu quero ir para Fort Worth, porque eu quero estagiar um dia nessa organização, esse Texas Boys Choir. Aí me deram essa bolsa, eu vim para os Estados Unidos, e quando eu terminei meu curso, que eu dei meu recital de regência, eu fiz uma obra chamada The Hymn of Jesus, de Gustav Holst. E essa obra chamava para 3 coros, e um deles era um coro infantil. Aí eu fui lá no Texas Boys Choir para ver se eu conseguia que eles viessem cantar, fazer para mim. Mas eles não vieram, peguei o coro das Texas Girls Choir. Mas passou-se isso e eu nunca formei o Master Singers e não fui me desenvolver com o Texas Boys Choir. Aí vagou a posição de diretor regente do Texas Boys Choir. Aí o que eu fiz? Eu me inscrevi para ser regente, para ocupar o lugar. E quem ganhou foi um organista que era amigo do regente da Orquestra Sinfônica de Fort Worth. E eles eram muito amigos, eles estudaram juntos e ele queria ter esse regente, esse organista com ele de volta em Fort Worth. Só que quando ele chegou a Fort Worth, ele soube que ele não era regente, ele era só um diretor, entendeu? Então ele vinha cuidar da parte administrativa do Texas Boys Choir. Aí ele me chamou para ter uma entrevista comigo. Aí eu fui para ter uma entrevista com ele. Aí ele me convidou para se eu gostaria de assumir a parte do coro de turnês. Eles tinham 3 coros, um coro preparatório, um coro de residente e um coro de turnês. O coro de turnês é que viajava os Estados Unidos todos e aceitava convites para ir para fora do país. Aí a vaga era para esse coro de turnês. Então, eu falei, olha, eu não tenho, meu inglês é muito carregado e é melhor a gente fazer um contrato de 3 meses, porque se não der certo, não fica ruim para vocês nem para mim, entendeu?
sai que não deu certo, tudo bem, eu saio. Aí ele falou, tá bom. Aí a gente fez o contrato de 3 meses. No primeiro mês, nós fomos fazer um treinamento na cidade de Albuquerque, em Novo México. E lá, nós fomos dar concertos no final do treinamento. Era um treinamento intensivo, e nesse treinamento, a gente preparava o repertório e a gente ia usar no ano seguinte. Então, levei o repertório, tudo preparei, e a gente cantou. E a imprensa local já deu seus elogios ao trabalho. Aí, quando eu voltei dessa viagem, eles quiseram assinar um contrato de 3 anos, ao invés de 3 meses. Aí já mudaram o meu contrato para 3 anos. Aí foi assim que eu fui trabalhar com a voz. Eu apliquei a técnica que eu sabia aplicar de voz. Eu fui estudar também com uma senhora que tinha sido responsável pela parte vocal do Texas Voice Choir por muitos anos. E ela já estava muito velhinha, ela estava com quase 90 anos. Mas eu quis estudar com ela, porque a base vocal daquele coro era dela. Eles tinham... tanto é que Stravinsky proclamou que eles eram o melhor coro de meninos do mundo, por causa da qualidade vocal. Era uma qualidade muito, 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 muito boa, muita vitalidade, entendeu? Muito, muito boa mesmo. Então, eu fui estudar com ela e foi assim que foi a coisa. Essa foi a minha experiência com o coro do Texas Voice Choir. Maravilha, maravilha. Me diga uma coisa, qual é o material pedagógico que as nossas igrejas poderiam buscar para ter uma orientação de trabalho com crianças? Olha, Gilberto, você lembra que nós fomos a Belo Horizonte e, numa semana, eu fiz um trabalho lá, você lembra? Lembro perfeitamente. Foi o Minchuk, foi várias pessoas, foi o 2010. O 2010. O Newton. 2010. Isso, eu estava lá 2010. também. Você também estava lá, né? Tá. Então, você lembra o que é que eu fiz lá ou não? Você lembra daquilo lá? Numa Do repertório? semana, nós e a qualidade também, não sei se você é capaz de lembrar aqui, porque as crianças vêm cantar como Deus criou batata, entendeu? Normalmente, e eles não estão acostumados a usar a voz deles do jeito que deve ser. Então, nossa, mãe. Então, o que acontece? O ideal é você ensinar canções em uníssono o tempo todo. Então, músicas do inário, entendeu? São muito importantes. Eles vão se sentir muito, como é que eu diria, muito importantes de poder abrir o inário e cantar. Entendeu? Isso é uma possibilidade que eu enfatizo como muito, muito boa para que você começar um trabalho. Agora, o trabalho musical, se você pudesse ter a orientação do sistema Kodály, é que seria o ideal. Porque no sistema Kodály, com o sistema Kodály, você ensina técnica vocal, você ensina solfejo, você ensina pronúncia, dicção. Rapaz, é um negócio fantástico. E então o que eu acho que podia fazer. Entendeu? Agora, eu não sei se alguém aqui, se tem pessoas, professores, que dominam bem o sistema Kodály, entendeu? Isso que eu acho que o sistema Kodály seria o mais indicado.
Perfeito. Anderson. Opa, Giba. Anderson? Sim, me ouve? Você podia... olha a pergunta do Ronaldo ali. Onde teremos o acesso a esse material? Olha, esse material eu trouxe dos Estados Unidos. Agora, eu acho que eu ainda tenho aqui alguma coisa que pudesse ser copiado, mas precisaria de ter uma orientação sobre ele. Existem alguns livros, talvez a Lília Valente tem uma publicação. Você conhece a Lília Valente? De nome, do material dela, não tem. Ela tem um material que ela trouxe do Henry Leck, recentemente, que é um material muito bom para iniciar um trabalho com Kodai. Um trabalho de cor infantil. Entendeu? Maestro, só um minuto. Eu vou, se você quiser. Desculpa, um adendozinho. Teve uma professora que já foi para a não. Hungria e trouxe, ela está instaurando aqui o Instituto Kodali de São Paulo. Ótimo. Depois Marli eu posso me Ávila. informar. Marli Ávila. Se não me engano, é ela mesma. Então, a gente já tem um acesso mais próximo aqui com ela. A Marli Ávila trabalhou comigo. Aliás, quem introduziu o Kodai para a Marli fui eu. Ela trabalhou com as primeiras turmas dos meninos cantores de São Paulo. E foi por isso que ela foi fazer mestrado e doutorado em Kodai, por causa do nosso trabalho, entendeu? Eu dei muita aula lá na universidade onde ela dá aula agora. Ela parou agora, ela se aposentou. Mas eu vou perguntar para ela se esse material, onde é que a gente pode ser encontrado, se ela tem publicado, onde é que está publicado. Eu até gostaria de ver se tem esse novo material, porque eu não tenho. O trabalho que eu trouxe da Hungria eu tenho, mas eu acho muito difícil. Inclusive está em inglês, né? Eu acho difícil a aplicação. Talvez esse do Henry Leck é que eu acho o mais indicado no momento, entendeu? Eu posso conversar com a Lília Valente e posso encaminhar para você, viu, Gilberto? Aí você encaminha para todo mundo. Combinado. Tá bom? Maravilha, ótimo. Maravilha, ótimo. Eu vou até comprar, porque tem mais alguém dentro da nossa sala que tem alguma... E outra coisa... tem mais alguém na nossa sala que gostaria de... Anderson. Eu acho que na sala não, mas tem uma... Adiante, Maestro Elias, fica à vontade. O que eu ia sugerir, talvez, não sei, se vocês têm igrejas próximas, seria, período de férias, talvez, a gente começar um trabalho e vocês reunirem essas crianças em uma igreja, determinada igreja, e eu faria o começo desse trabalho para vocês, entendeu? E vocês, então, depois dariam continuidade. Muito interessante. Maravilha. E tem uma pergunta interessante aqui, Maestro Elias, né? É um pouquinho, acho que, o momento que a gente está passando, né? E o Márcio, ele pergunta, como podemos usar a educação musical como ferramenta de minimização dos efeitos psicológicos no pós-pandemia? Eu acho que qualquer coisa que você desperte o interesse intelectual de uma criança, você tá dando uma contribuição pós-pandêmica a ele, entendeu? Especialmente quando você lida com questões
que envolve a questão da voz, ensinando ele a cantar, etc. Eu acho que esse seria a coisa mais importante, mais efetiva para esse momento. Maravilha. E tem uma outra aqui conectada um pouquinho também, né? Falando sobre a questão da tecnologia, né? Como motivar, né? Do Maestro Sérgio aqui, como motivar as crianças a aprender música nesse mundo com vários atrativos tecnológicos. Inclusive, se a criança é uma criança de muito talento, vocês são muito privilegiados, porque vocês têm tem orquestra na igreja e que as crianças veem e ficam dizendo: eu quero tocar aquele instrumento, eu quero tocar aquele outro. Quer dizer, isso tem um valor extraordinário, entendeu? Vocês já são muito privilegiados nesse sentido. É a força do audiovisual, né? Que é a música, exato. Que é a nossa atividade. E é arte, né, o Gilberto? É arte, a arte desperta nas pessoas o interesse, né? Sim. Elias, tem o Matheus, que é de Ibirubá. Eu não sei se ele está na sala. Está aí, Matheus? Ele pergunta assim: como despertar a criança o desejo pela música congregacional? Eu colocaria assim, pelo estilo mais erudito, ao invés do worship. Eu acho que a igreja perde muito quando ela abandona o inário. Pois é. E a grande maioria das nossas igrejas, não sei as Assembleias de Deus, mas a grande maioria das nossas igrejas nem conhece o inário mais. Entendeu? Há pastores que nem conhecem o inário, nunca cantou um hino. Então, eu acho que a música da igreja empobreceu do ponto de vista musical e do ponto de vista intelectual, literário. Já perdeu demais. Sim. Porque as poesias são muito pobres, entendeu? Os textos são paupérrimos, não tem profundidade. Então, é um negócio. Então, o caminho eu acho que é o uso do inário, entendeu? O inário para mim é um... E nós somos ricos nisso, né, Elias? E uníssono. Independente das denominações, nós temos aqui uma variedade tão rica de hinos que são todos no mesmo segmento de harpa de cantor cristão, os adventistas, melodias de vitória. Existem maravilhoso. Cada hino, Gilberto, há hinos escritos em 1500 que se canta hoje ainda. Sim. Entendeu? E não são poucos, não. Perfeito. São muitos hinos. Há hinos que, por exemplo, que você canta, você vai, digamos, você vai assistir para uma igreja na Inglaterra, você entra na igreja, aí eles começam a cantar e cantam um hino que você conhece. Porque os hinos são a enologia é mundial, a enologia é universal. Os crentes primitivos trouxeram a enologia para o Brasil, trouxeram a enologia dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha. Então, há hinos de todas as procedências dos nossos inários. Entendeu? Então, Maestro Elias, hoje, diga. Na nossa denominação, pelo menos a experiência que a gente tem aqui em Brasília, muitas de nossas igrejas, Assembleia de Deus, já não usam mais o nosso inário.
Pois é, para abandonar. Então, aqui no nosso caso, na nossa região aqui, eu fiz um projeto que dei o nome de Seminário da Harpa. Acontecendo anualmente, a gente faz um seminário, principalmente com os pastores, para mostrar o valor dessas músicas. Mas, infelizmente, a gente verifica que existem alguns pastores que não, além de não saber, não se interessam. Quando vê que é o seminário da harpa, eles aparecem. Aí vai mais profundo, né? Divino. Isso. Divino. Sim. A coisa mais triste que nós sentimos é que a liderança da igreja não tem essa sensibilidade, eles não tiveram essa instrução, esse princípio de música. A gente pode observar a igreja onde tem um pastor que teve um início em música, que foi um músico, mesmo de uma banda musical, a igreja canta mais, a igreja se torna uma igreja muito mais edificada, porque eles valorizam o cântico. Olha, Deus nos deu a música para falar com Ele e para falar dele. Então, as primeiras ministrações da liturgia é a música. Exatamente. Eu acrescentaria, e ele falar com a gente, né, Gilberto? Sim. Nós perfeito, é isso mesmo. Ele, e ele falar com a gente. Agora, uma coisa que talvez a gente pudesse fazer seria criar uma vez cada 3 meses o que o americano chama de hymn singing, cantar hinos, uma reunião só para cantar hinos. Aí você me diga uma coisa, vocês têm orquestra nas igrejas, não tem? Sim, muitas. Tem, né? Muitas. E essas orquestras não estão mais tocando hino, não? Muitas. Elas não tocam mais hino? É um assunto... Tocam. Aqui nas Assembleias de Deus de Osasco ainda tocam. Fugir, a tendência é fugir do inário e ir para os louvores, mas é uma coisa que nos preocupa bastante. Aqui no nosso principalmente caso, porque a evolução, por exemplo, a orquestra que eu tive a grande parte da minha vida, que foi a do Belenzinho, todo o princípio que eu fiz e o crescimento técnico dessa orquestra foi com o inário. Eu executando as 4 vozes do inário, foi que a orquestra evoluiu. Orquestrou o inário, né? A gente sente isso, porque tem muita gente preocupada nas coisas americanas. Que no nosso caso aqui, nós temos as orquestras que nós fazemos questão de tocar músicas do inário. Agora, é claro que a gente tem também outras músicas, né? Mas é indispensável, a gente procura colocar, mesmo na mente daqueles mais jovens, né, a necessidade de que a orquestra toque as músicas do inário. E tem funcionado, né? Eles têm seguido essa orientação. Eu acho que tem uma grande chance eu acho que não vejo problema de você usar todos os estilos da igreja, entendeu? Mas eu acho que não pode abandonar o inário, entendeu? Não pode abandonar o inário. Porque o inário ele o inário fica. Essa outra música ela não fica. Você veja que ela é a música sazonal, é uma música que fica por um tempo e desaparece. Pouco mais ninguém mais canta. O inário não, o inário você canta por séculos.
É verdade? E tem uma pergunta conectada Maravilha. aqui, maestro Elias, do maestro Jorge, ele é de Canoas, né, Rio Grande do Sul, e justamente ele Pois é. pergunta como adequar o tom, né, de um hino, né, da harpa, dos hinários, para um coro de crianças. Qual que é a dica que o maestro dá nesse sentido? Olha, a criança, se você se você usar o som da voz da criança correta, você não tem esse problema. Você pode cantar em qualquer tonalidade, qualquer altura, entendeu? E quanto mais agudo, melhor para eles. O importante é não deixar ele levar essa voz de peito lá para cima, que aí ele não consegue. Ele estrangula, ele termina não cansando mais. E é o que as pessoas não sabem fazer. Normalmente seria deixar que a mulher, que eles seguem o exemplo da voz feminina, entendeu? Mesmo a criança. Então, por aí não há problema dele cantar, desde que a voz feminina que estiver à frente, se ela conseguir cantar, a criança vai cantar também. E a criança vai imitar, entendeu? Maravilha. Amém, Giba. Mais alguma última pergunta? Já estamos aí às 23. Mais algum comentário? Eu gostaria de novamente entrar um pouquinho aqui, porque vocês falaram da voz de mulher para as crianças seguirem, né? Mas que fosse, assim, uma soprano ou uma mezzo, porque tem muita contralto dirigindo criança e pegam tons muito graves e elas perdem o brilho da voz. Eu acho que isso também é um problema que a gente está tendo hoje. Eu tinha até colocado aqui, né? Inclusive, tem muitas cantoras que gravam músicas para as crianças, que elas gravam na tessitura do contralto, e o pessoal leva esses playback para a igreja e as crianças ficam completamente desconfortáveis. Não conseguem. Ou então cantam uma oitava acima, aí atrapalha mais ainda. Né? Isso é um fator, sim. É um fator. Querido Elias, foi precioso esse momento com você, querido. Meu filho, também foi um prazer. Vamos deixar aberto na nossa classe. Nós vamos deixar aberto, Elias, para que as pessoas mandem para nós as informações e nós vamos direcioná-las. E nós agradecemos todo esse carinho seu de poder nos atender. Você é uma preciosidade na área infantil, adulta também. Mas, Gilberto, o prazer foi meu, viu, querido? Eu me sinto muito feliz em poder fazer isso. Então, aquilo que eu puder fazer, vocês têm meu telefone. Vamos estar juntos logo, logo. Amém. E comentando e agradecendo, né? Tivemos hoje participantes aí de vários estados aí do Brasil, né? Do Maranhão, Pará, Mato Grosso, Brasília, né? Com o nosso mestre Sedivar aí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, enfim, Osasco, Rio de Janeiro. São Paulo. Tivemos Osasco, São Paulo aí, maestro Gustavo. Tivemos vários participantes de vários lugares aí, então agradecendo a todos aí pela participação. Mais uma vez ao maestro Elias aí pela gentileza e, maestro Elias, considerações finais, fica à vontade. Espero ter dado uma contribuição e eu sei que a gente sempre procura fazer o melhor que a gente pode e nem sempre o melhor que a gente pode, às vezes, não atende a necessidade que precisa ser feita, né? Mas eu espero ter dado, pelo menos, alguma ajuda a vocês resolverem algum possível problema, solucionar algumas coisas e através de algumas sugestões que talvez vocês possam aproveitar. Para mim foi uma honra muito grande e um prazer. Usem e abusem
não façam cerimônia. O que eu puder ajudar, eu vou procurar o livro do Kodai, aliás, do Henry Leck, a publicação dele. Vou passar para o Massambani. Massambani, então, vai ver como é que faz para vocês adquirirem. Eu acho, a última incentivo que eu dou é que vocês procurem fazer um trabalho consistente. Um trabalho, mesmo que seja pouco, que seja uma vez só por semana, mas que seja consistente e que haja sequência na coisa, entendeu? Uma vez só por semana é muito pouco, porque a pessoa, quando chega na semana seguinte, esqueceu o da semana passada. Então, esse é o problema. Mas é melhor do que nada. Melhor do que nada. Muito obrigado, então. Amém. Nós que agradecemos mais uma vez. Nós que te agradecemos. Muito obrigado. Se quiser convidar alguém. Eu vou pedir aqui a uma das nossas irmãs voluntárias para nos levar em oração. Né, Jussara? Um prazer. E muito obrigado por todos. Deixa eu dar uma notícia aqui bastante interessante. Eu conversei com o Anderson, depois nós vamos conversar com a diretoria Divino. Nós vamos também incluir aqui uma sala para que a gente ouça testemunho dos intérpretes, não só dos maestros, mas dos intérpretes e cantores. E nessa oportunidade, eu ouvi o testemunho do Nani Azevedo. O Nani passou por uma experiência tremenda com o vírus, mas ele deu um testemunho muito interessante. Eu acho que nós vamos ouvir. Já conversei com ele, ele ficou muito animado e nós estamos só vendo a agenda dele para o próximo encontro, o Nani estar conosco para ele contar a importância do que foi a música própria dele para o socorro do seu momento tão difícil que ele passou com a pandemia, situação muito grave, mas Deus lhe deu a bênção de restauração de saúde. Então, o nosso próximo convidado deve ser o Nani Azevedo. Bom, amém. Graças a Deus. Para. Vamos orar, então? Maestro Elias, um prazer enorme revê-lo aqui. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar, então. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande revê-la, viu, Jussara? Prazer foi todo meu. Prazer, viu? Vamos orar, queridos. Senhor, grande Deus, graças te damos, meu Pai, por esses momentos preciosos que passamos aqui, aprendendo mais sobre o seu trabalho, sobre o serviço, Senhor, que prestamos com tanto amor, Senhor, a tua obra. Queremos lhe pedir que abençoe grandemente cada um aqui presente, que venha abençoar o nosso Maestro Elias também, que vem levantando essa bandeira no trabalho, Senhor, e que possamos cada vez mais estarmos melhor preparados para servi-lo, Senhor, como o Senhor merece. Obrigada e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por todos os presentes. Amém. Maravilha. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço Muito obrigado. a todos, viu?